A história de Abraão é fascinante. Abrão, como também era conhecido, foi o primeiro patriarca hebreu, denominado pela Bíblia como o pai da fé e respeitado por cristãos, judeus e muçulmanos. Diante de tudo isso, você já deve imaginar que a vida desse homem revela poderosos ensinamentos. Mas talvez você não imagine que esses ensinamentos também estão relacionados à vida financeira. Sim, a vida de Abraão nos dá diversas lições financeiras, e é sobre elas que iremos falar neste vídeo. Então, vem comigo e conheça as 7 lições financeiras da história de Abraão. Primeira lição: cuide de quem precisa. Os relatos bíblicos dão a entender que Abraão sempre esteve cuidando de seu sobrinho órfão Ló, em todos os aspectos, emocional, familiar e também financeiro. Nesse sentido, veja o que está em Gênesis 12, versículo 5. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Quando Abraão saiu de sua terra, levou consigo Ló. Quando os funcionários de Ló começaram a brigar com os seus, Abraão solucionou o conflito, deixando que Ló escolhesse as melhores terras para si. Quando Ló se tornou prisioneiro de 4 reis, Abraão foi ao seu encontro com homens treinados para a guerra e o libertou. De igual modo, devemos ser. Devemos também cuidar daqueles que precisam em todos os aspectos, inclusive no financeiro. A dica para você é: procure pessoas que precisam de cuidados. Se tiver dificuldade em encontrar, ore para que Deus lhe mostre quem necessita de sua ajuda e haja conforme Filipenses 2 recomenda. Não façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Segunda lição: não deixe que as riquezas atrapalhem sua vida com Deus. Abraão já era rico quando Deus ordenou sua mudança, conforme vemos em Gênesis 12, 5. Ele tinha muitos servos e bens. Confira comigo. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Imagine-se na pele de Abraão. Você está adaptado financeiramente à sua cidade. Seus negócios vão bem, você conhece seus clientes, funcionários e também os seus concorrentes. Mas Deus ordena que você deixe toda essa estabilidade e vá para uma terra distante e desconhecida. Percebe que uma mudança dessa podia levar Abraão à falência? Ele poderia não conseguir se estabelecer em outras terras. Seus negócios poderiam declinar. Ele poderia ter seus bens roubados no caminho. Mas nada disso foi empecilho para obedecer à voz de Deus, nem mesmo a possibilidade de perder todos os seus bens. Apesar de ter muito dinheiro, Abraão não servia ao dinheiro. Ele agia em conformidade com Mateus 6,24, que diz: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Neste ponto, peço que avalie a sua vida. Reflita se algum de seus bens se tornou mais importante que Deus para você. Mas reflita de verdade. Se possível, pause este vídeo por 1 minuto e avalie suas posses. Casa, carro, celular. Veja se algum bem está ocupando um lugar superior ao de Deus. Ao fazer essa reflexão, ore para que Deus venha ocupar o lugar máximo em sua vida. Mas não fique somente na oração, tome atitudes para mudar essa situação. Até porque, como Tiago 2, 26 diz, a fé sem obras é morta. Se a sua casa tem sido mais importante do que Deus, consagre ela ao Senhor, faça cultos em seu lar, chame seus amigos e irmãos para juntos desfrutarem da comunhão de Deus em sua residência. Se seu carro tem sido mais importante do que Deus, comece a usá-lo também para o reino. Leve amigos e vizinhos para a casa de Deus, doentes para hospitais, enfim, faça com que o seu veículo seja uma ferramenta do reino.
Terceira lição financeira da vida de Abraão: caminhe sempre na direção dos seus objetivos. Em Gênesis está escrito: continuou Abraão o seu caminho, indo sempre para o sul. Ao receber a ordem de Deus para sair de sua terra, Abraão prontamente fez dessa ordem seu objetivo e caminhou sempre que possível na direção do mesmo. Esse simples fato apresenta grandes lições. Vejamos duas destas. A primeira: precisamos saber qual é o nosso objetivo. Em questões financeiras, é necessário que você saiba quais são seus objetivos. Adquirir a casa própria, ter uma reserva financeira, conquistar a independência financeira. Até porque, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. Como já disse Lewis Carroll. Mais do que saber, você precisa escrever seus objetivos para sempre lembrar deles. Sim, isso é óbvio, mas, por mais óbvio e simples que seja, muitos não realizam seus objetivos por falta de definição. A segunda lição é: sempre que possível, caminhe em direção ao seu objetivo. Novamente, isso na teoria é óbvio e simples, mas na prática não é nada óbvio. Entenda por meio do seguinte exemplo. Se você pretende morar no exterior, comprar uma casa geralmente não é o caminho que te aproximará do exterior, mesmo que todos digam: quem compra terra não erra. Se você pretende se tornar independente financeiramente, trocar de carro frequentemente e sempre aumentar o seu padrão de vida não vai te aproximar da sua independência financeira. Se pretende criar fontes de renda passiva, ficar fazendo hora extra no trabalho talvez não seja o melhor caminho. Talvez o melhor seja usar o tempo que seria gasto em horas extras para criar fontes de renda passiva. É claro que é bom e recompensador trocar de carro, conquistar a casa própria e receber mais devido à hora extra. Mas, se essas coisas não te aproximam de seus grandes objetivos financeiros, repense. Quarta lição da vida de Abraão: para acabar com discussões, aceite menos. Ló, que ia com Abraão, também levava ovelhas, cabras, gados, empregados e sua família. Não havia passos que dessem para os dois ficarem juntos, pois eles tinham muitos animais. Por isso, os homens que cuidavam dos animais de Abraão brigavam com os que tomavam conta dos animais de Ló. Um dia, Abraão disse a Ló: nós somos parentes chegados, e não é bom que a gente fique brigando, nem que os meus empregados briguem com os seus. Vamos nos separar. Escolha, a terra está aí, toda ela. Se você for para a esquerda, eu irei para a direita. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Isso está em Gênesis 3, 5 ao 9. Ló e Abraão enriqueceram tanto que se tornou difícil viverem na mesma terra, pois não havia pasto suficiente para seus rebanhos, o que gerava briga entre seus servos. A fim de acabar com os conflitos, Abraão deixou que Ló escolhesse qual terra ele queria. Se Ló escolhesse a terra da direita, Abraão ficaria com a terra da esquerda. Em outras palavras, Abraão aceitou ficar com menos, a fim de manter uma boa relação com seu sobrinho e seus servos. Essa é a atitude que devemos ter diante de determinados impasses financeiros que colocam em risco uma boa e importante relação. Devemos aceitar menos. Agora pense, quantos cristãos perdem grandes amizades por causa de empréstimo não pago? Quantos veem suas empresas irem de mal a pior por brigas com sócios? Quantos perdem importantes laços familiares devido a brigas por herança? Mas peço a sua atenção aqui. O conselho não é para que você abra mão de todos os seus direitos em toda e qualquer situação. Até porque, conforme está escrito em Salmos 37, do 27 ao 29, o Senhor ama quem pratica a justiça. O conselho é que você considere abrir mão de determinados direitos em determinadas situações, lembrando que Deus é a sua justiça e que existem coisas mais importantes que o dinheiro. Portanto, se você está em um impasse com alguém, ofereça-se para aceitar menos. Se alguém te pediu um empréstimo e não pagou, considere perdoar a dívida. E em falando em empréstimos, minha recomendação é que você não empreste dinheiro. Assista ao vídeo
onde explico por que você não deve emprestar dinheiro. Quinta lição: ajude quem agiu de forma errada com você. Confira o que está em Gênesis 14:14. Quando Abraão ficou sabendo que seu sobrinho tinha sido levado como prisioneiro, reuniu os seus homens treinados para a guerra, todos eles nascidos na sua casa. Eram 318 ao todo. Abraão foi com eles, perseguindo os 4 reis até a cidade de Dan. Após Ló escolher a melhor terra para si e, consequentemente, deixar a pior para Abraão, um imprevisto aconteceu. Uma guerra assolou a terra de Ló e ele acabou sendo levado como prisioneiro e tendo seus bens confiscados. Sabendo do ocorrido, Abraão ignorou a atitude egoísta de Ló em escolher a melhor terra para si e partiu ao seu auxílio com 318 homens treinados para a guerra. Abraão resgatou Ló, recuperou todos os bens saqueados, assim como as mulheres e os homens. O que Abraão nos ensina? Ensina que devemos sempre auxiliar aqueles que precisam, independente se fizeram bem ou mal, independente se estão colhendo ou não o que plantaram. Em se tratando de dinheiro, não é raro ver pessoas colhendo resultados desastrosos por terem plantado péssimas sementes. Um bom exemplo disso ocorre quando alguém recebe um aumento e se envaidece, aumentando o padrão de vida, gastando tudo e não poupando nada. Nessa situação, o resultado é quase certo. Um imprevisto financeiro vai acontecer e destruir a vida financeira dessa pessoa. Já vi isso acontecer inúmeras vezes. Mas qual é a lição financeira que a vida de Abraão nos dá sobre essa situação? A ajudar. Mesmo quando alguém agiu de forma negligente. Mesmo quando alguém agiu de forma errada conosco. Sexta lição: seja generoso. Na parte B de Gênesis 14:20, vemos o seguinte: Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Abraão voluntariamente deu 10% de todos os bens que tomou durante o resgate de Ló a Melquisedeque, que era rei e sacerdote de Deus. A palavra de Deus nos convida a uma vida de generosidade. Portanto, eu te incentivo a contribuir com a sua igreja. Te convido a contribuir com instituições sociais. Te convido a contribuir com amigos e familiares. Certos de que, quando fazemos bem para o próximo, estamos fazendo bem para o próprio Deus, como Mateus 25:40 afirma. E mais, certos de que o maior beneficiado em uma doação não é aquele que recebe, e sim quem doa. Assim como vemos em Atos 20:35. Mais bem-aventurado é dar do que receber. Sétima e última lição financeira de Abraão: abençoe quem trabalha com você. Veja o que está escrito em Gênesis 14:24. Não quero nada para mim, a não ser a comida que os meus empregados comeram, mas os meus aliados, Aner, Escol e Manre, podem ficar com a parte deles. Abraão recompensou financeiramente os homens que o ajudaram a resgatar Ló. Assim, também devemos fazer. Devemos recompensar aqueles que estão conosco. Se você é um empresário, uma boa forma de fazer isso, além do salário e de boas condições de trabalho, é permitir que seus funcionários tenham participação nos lucros, planos de carreira e respeito por sua parte. Infelizmente, existem pessoas que buscam lucro ao máximo, sem a mínima consideração com seus funcionários. Mal sabem que já passamos dessa fase, onde o funcionário era uma peça facilmente substituída e por isso podia ser ignorado. Hoje, o real valor dos negócios está na qualidade de suas pessoas, até porque empresas são feitas de pessoas. Se você é funcionário, uma boa forma de abençoar seus companheiros de trabalho é, além de fazer bem o seu trabalho, ajudar nas tarefas que não são suas. Se trabalha no financeiro, mas existe uma demanda no comercial que você sabe como resolver, por que não ajudar? É preciso deixar de lado disputas pessoais entre funcionários e setores para que todos busquem o bem maior para o conjunto. Afinal, quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos.
essas são as 7 lições financeiras da história de Abraão. Certamente, temos que aprender com a vida de Abraão. Portanto, reveja as lições financeiras descritas aqui e avalie quais delas você precisa colocar em prática em sua vida. As lições foram: primeiro, cuide de quem precisa. Segundo, não deixe as riquezas atrapalharem a sua vida com Deus. Terceiro, caminhe sempre na direção dos seus objetivos. Quarto, para acabar com as discussões, aceite menos. Quinto, ajude quem agiu de forma equivocada. Sexto, seja generoso. Sétimo, abençoe quem trabalha com você. É isso aí. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhum dos próximos vídeos. Deixe também seu comentário. Terei prazer em saber o que você tem a dizer. No mais, forte abraço, fique com Deus e até a próxima.